Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta no Quatro Coisas, no Mais Uma Coisa, e conforme prometido, vamos falar aqui de Star Wars, Despertar da Força, mais uma vez. Vamos fazer um bate-papo com spoilers sobre o filme, onde aí sim você vai poder comentar aqui embaixo, falar sobre o filme, falar sobre teorias, falar sobre o que você quiser, tá liberada a área de comentários para spoilers aqui. Então, sem mais delongas, se você não viu ainda Despertar da Força, corre para ver, dá um pause nesse vídeo. Lembrando que nós temos aqui um vídeo que eu fiz sem spoilers sobre o que você não pode deixar de reparar no filme. Dá uma olhada aqui, vai assistir, depois volta porque tem spoiler chegando! O Despertar da Força, cara. Então, depois de assistir de novo o filme e depois de alguns dias, eu tenho impressões mais claras, eu fico até melhor e mais rico eu falar com vocês, não naquela histeria que eu tava no vídeo sem spoiler. Os meus mas poder comentar melhor sobre o que a gente viu e sobre o roteiro, sobre personagens, sobre efeitos especiais, é o que a gente vai fazer hoje aqui. Começando a falar de roteiro, você primeiro vai reparar algo que irritou alguns fãs e que agradou outros, que foi a história ser muito parecida com a do episódio 4, o primeiro Star Wars. É aquela coisa, um pequeno droid tem um segredo e ele se perde e enquanto seu mestre é capturado e ele tem que ser encontrado pelos heróis que entram de cabeça na história e acabam descobrindo que tem, na verdade, um grande segredo e tal, uma grande arma que precisa ser destruída. É a mesmíssima coisa. Eu achei isso legal, pra mim isso foi bom. Por quê? Porque acaba funcionando como um reboot e como uma sequel. Ele, ao mesmo tempo, ele traz elementos do Star Wars original que agrada aos fãs e que dá aquela segurança, aquela sensação de isso que nós estamos vendo é Star Wars. E traz para os jovens fãs como é que funciona todo o esquema de roteiro Star Wars. Como eu disse, não é para ser complicado, não é para ser complexo, não é para ter federação de comércio, não é para ter muitas brigas. Se você vê nesse filme de Despertar da Força, nem mesmo a palavra Sith ela é comentada. Você tem duas forças, uma contra a outra. Primeira Ordem contra a Resistência, que nada mais, nada menos do que uma reedição do Império e da Rebelião. Só que como a Guerra Civil acabou, a Rebelião venceu, a Rebelião tomou conta de principais sistemas galácticos, só que a galáxia é enorme e nem todos os sistemas podem ser dominados tão rapidamente. Então existe, na verdade, uma resistência do Império que se reagrupou e lançou uma nova frente, que é a Primeira Ordem, que vai enfrentar aí sim o domínio da Rebelião, que agora é a República, impedir que se estabeleça a República em toda a galáxia. Então nós temos essa nova Guerra Civil, onde a gente tem essas duas forças antagônicas, que são as únicas forças que a gente vê durante o filme inteiro. A gente não fala nem dos Cavaleiros de Ren, que é algo que ainda vai ser contado, é apresentado, é simplesmente bem contra o mal. E é tudo muito simples. Inclusive a arma de destruição em massa da vez, ela é uma reedição da Estrela da Morte. Você vê que até mesmo o ponto fraco da Estrela da Morte, que é um túnel onde existe uma exaustor, ele é copiado. Ou seja, vamos fazer uma Estrela da Morte? Ok. Vamos fazer uma segunda Estrela da Morte com o mesmo ponto fraco? Ok. Aí depois de 20 anos eles falam assim, pô, vamos fazer uma Estrela da Morte melhor? Aí os caras viram e falam assim, não, cara, vamos fazer uma Estrela da Morte maior. Porque quando maior, melhor. Só que quando maior não é mais um tubo de rato, na verdade agora é um túnel gigante. Pelo menos eles botaram uma blindagem em cima, né? Deixando só uma telinha como era na primeira Estrela da Morte. Mas para algumas pessoas esse roteiro tão parecido com o original ficou com uma cara de paródia, ficou com uma cara de preguiça de pensar. Assim, eu não concordo, não sei se vocês acham isso, eu achei que era uma boa homenagem a toda a atmosfera de Star Wars. Falar em referências, outras referências bem legais que deixam os fãs malucos, deixam as pessoas gargalhando no cinema, batendo palma. Por exemplo, fazer o circuito de Castle em 12 parsecs, a conversa dos Stormtroopers, conversando assim sobre coisas banais, então quando eles estão de guarda, distraídos. Essas coisas todas trazem o espírito original de Star Wars, eu acho muito legal. Toda referência aos filmes clássicos eu achei foda. Personagens novos, temos personagens novos, a gente tem o Paul Dameron, que ele é o melhor piloto da Aliança. Nós temos o Finn, que aparece logo depois, que ele realmente é o Stormtrooper renegado. Ele é aquilo que a gente nunca viu do Stormtrooper, né? Eu lembro de muita gente comentar comigo que quando viu Star Wars a primeira vez, imaginava que os Stormtroopers fossem robôs. Eu fico imaginando quando o Luke e o Han Solo usam as roupas Stormtroopers, eles tirando toda aquela fiação de dentro da armadura, né? Mas não, dá pra ver que eles são pessoas que são retiradas das suas famílias e são criadas desde cedo para serem guerreiros. Por isso, o Finn tem certo background, treinamento militar e sabe lutar. E dá pra ver uma cena também que o Stormtrooper usa uma Vibroblade. Então ele tem algum treinamento de esgrima, que vai facilitar ele usar o lightsaber mais tarde.
E é engraçado porque a gente vê que o Stormtrooper tem sentimentos. É interessante a cena que o amigo do Finn morre e ele passa a mão com sangue assim no capacete. É bem interessante porque você começa a diferenciá-lo no meio daquele monte de Stormtroopers. Isso é bem legal. Então a gente tem certeza agora que os Stormtroopers não são mais clones do Jango Fett. Eles são pessoas realmente recrutadas para servir ao exército da Primeira Ordem. Isso provavelmente já acontecia no Star Wars original, na trilogia principal, mas a gente não tem muita certeza. Finalmente, nosso personagem feminino, temos a Rey, que ela é uma catadora de lixo, ela é uma sucateira, que ela descobre que tem poderes da força. Ela descobre que ela é sensitiva à força, o que coloca ela provavelmente em algum lugar ali na árvore genealógica dos Skywalker. Vamos ver o que vai dar isso aí. E é bem interessante que a força deixa ela melhor em tudo. Ela é mais inteligente, ela saca de naves, ela pilota muito bem, ela usa aquele bastão, ela usa o lightsaber, e a força, mesmo dormente dentro dela, dá para ela habilidades especiais que nem mesmo ela compreende, e que depois vai sendo explicado aos poucos no filme. O interessante da personagem Rey é você perceber como ela brinca com todos os estereótipos da donzela em perigo. Assim, é tipo quando o Finn quer pegar a mão dela toda hora para fugir, ela fala, cara, por que você tá segurando minha mão? Eu consigo correr atrás de você. Isso é muito legal, porque você para pra pensar, fala assim, realmente, né, a gente tá tão acostumado com algumas clichês do cinema que a gente não percebe que como a donzela em perigo volta como estereótipo, e eles fazem questão de destruir toda e qualquer referência a isso, colocando a Rey um passo acima do que era a Princesa Leia. A Princesa Leia já tinha essa coisa, vocês vieram me salvar, ok, mas qual o plano? Vocês não têm plano? Então deixa que eu me viro. A Princesa Leia já fazia isso lá em 77, e a Rey, pra mim, ela dá um passo adiante, ela deixa a mulher no cinema mais empoderada. Então nós temos aí, inclusive, ela, a gente achava, né, muitas pessoas achavam que o Finn seria o Jedi da vez, muita gente achava que eram os dois, mas ao que parece, é realmente Rey que tem os poderes e vai ser a nova Jedi da saga. É interessante você reparar o relacionamento do Finn com o Poe, como é que eles conseguem estabelecer uma amizade rapidamente, cara, em pouco tempo você já tá acreditando que os caras são brother, que os caras são chapa mesmo. E a coisa que o episódio 1, 2 e 3 demorou, sei lá, 8 horas para estabelecer uma relação de amizade entre o Anakin e o Obi-Wan, mas em 10 segundos a gente consegue acreditar que o Poe demorou e o Finn são realmente BFF, eles são bros. Personagens antigos, a gente tem a volta de C3PO e R2-D2, eles estavam separados, o R2-D2 está em situação letárgica, ele está em stand-by, e o C3PO está servindo lá a Princesa Leia. Ele aparece inclusive com um bracinho vermelho, que na verdade é uma desculpa para vender bonequinho C3PO de braço vermelho, mas enfim, ele também aparece fazendo várias pontuações cômicas durante o filme, porque o C3PO era o grande alívio cômico da primeira trilogia. Então ele faz várias, como ele interrompe a Leia e o Han Solo, é exatamente como ele faz o Império Contra-Ataca, então tem várias coisas nostálgicas ali pro C3PO se infiltrar. Falando em Han Solo, a volta de Han Solo e Princesa Leia, agora General Leia, já que ela abdicou do trono de Alderaan, que trono, né, o Alderaan explodiu, enfim, a General Leia e Han Solo estão separados, cara, a família Skywalker está destroçada. O que rolou? O Luke Skywalker começou a reerguer a Ordem Jedi, ele abriu uma nova Academia Jedi, começou a treinar crianças com a força e tal, blá, blá, e deu merda, porque o filho do Han Solo e da Leia, eles tiveram um filho chamado Ben Skywalker, que no universo expandido, na verdade, Ben é o filho do Luke Skywalker, mas depois a gente conversa sobre isso. Deu merda, porque o filho, netinho do Darth Vader, né, netinho de peixe, peixinho deu merda lá, o cara ficou puto, destruiu tudo, e o Luke Skywalker ficou mal, cara. O Skywalker ficou mal, neurótico de guerra, ficou traumatizado e fugiu. Na verdade, é um padrão. Todo Jedi, quando fica muito chateado, ele foge. O Obi-Wan Kenobi fugiu, o Master Yoda fugiu também, e o Luke Skywalker também vai para o seu exílio. Parece que é tradição dos Jedi, quando eles ficam muito chateados, eles vão para um exílio. E esse fato destruiu a unidade da família Skywalker, dá para ver que o Luke Skywalker sumiu e o Han Solo e a Leia se separaram, cara. Eles não estão mais juntos, então eles voltam a se reencontrar depois de anos e eles trocam aquelas palavras e tal, típico de quem não se vê há muito tempo, que ainda se gosta, mas não deu certo. E uma coisa que ele une o Han Solo e a Princesa Leia é que eles têm um filho em comum que está voltado do lado negro, ele está trabalhando do lado da Primeira Ordem. E ele precisa voltar, precisa se trazer de volta. E a Leia pede para o Han Solo buscar o filho deles de volta. Vamos falar dele agora, o Kylo Ren, que todo mundo viu nos trailers e parecia ser aquele grande vilão Sith, que ia botar para quebrar, que ia ser poderoso, que ia ser o novo Darth Vader. E na verdade, que genial, não é nada disso, é um moleque. Ele tira a máscara e você vê, cara, esse cara é o cara do One Direction. É muito, muito bom.
Kylo Ren é tudo que o Anakin Skywalker devia ser na primeira trilogia e não foi. É perfeito. Você vê como é que ele tá inseguro, como é que é um vilão em formação, como é que é um cara que tem dúvidas, como é que é um cara que tá ainda titubeando ali, como é que ele não tem domínio ainda das emoções. É muito interessante. É um trabalho de ator incrível e é um vilão bem interessante. Porque se você vê no Star Wars original, os vilões estavam todos estabelecidos. Você tinha o Imperador, você tinha o Grand Moff Tarkin, você tinha o Darth Vader, todos estabelecidos, poderosos no seu lugar. E os heróis não, os heróis ainda estavam surgindo. Han Solo estava lá fazendo os bicos dele, o Luke Skywalker era só um garoto, a Princesa Leia estava ali tentando também se virar, mas foi capturada e tal. E eles só se transformam, só se pegam o seu espaço durante o filme. Em Star Wars Despertar da Força é o contrário. Você vê que os heróis estão estabelecidos, General Leia, o Han Solo tem moral, os heróis, a Paul Dameron é o maior piloto da Resistência, mas os vilões não. Você vê que o Kylo Ren está buscando seu espaço. A gente tem ali vilões que a gente não conhece ainda, como o Capitão Phasma, que a gente precisa vê-los tomar seu espaço, roubar seu espaço, conquistar seu espaço dentro da trama. Isso é uma diferença bem legal porque inverte todo o conceito que você tinha, a Nova Esperança, agora para o Despertar da Força. A muita gente reclamou, nossa, eu achei que o Kylo Ren fosse ser um cara durão, ser um cara badass e tal, ele é um moleque reclamão que fica dando golpe de lightsaber nas coisas. Parece até um certo videolog aí que chama 4 coisas. Mas não, cara, eu achei isso muito, muito maneiro, porque você vai ver um vilão se transformando aos poucos, ao longo de 3 filmes, ele se endurecendo, ele se transformando realmente num cara muito cruel. Ao contrário do Anakin Skywalker, que ele passa de herói pra matador de criança em 6 segundos, ele vai assim, pá, ó, lado negro. O Kylo Ren não, ele tem essas dúvidas, ele conversa com a máscara derretida do Darth Vader, como se fosse uma relíquia, ou como se fosse lá o crânio de Hamlet. Então, ser ou não ser do lado negro e tal. É muito legal o jeito que é apresentado esse personagem, e eu fiquei muito satisfeito, gostei muito. E o Kylo Ren, ele é um blefe, cara, ele tenta convencer a todo mundo que ele é invencível, que ele é indestrutível, que ele é o cara da força, tal do lado negro, que ele vai botar pra quebrar, e na verdade ele é um cara todo inseguro por dentro. Isso é bem interessante. E o que é contado no filme é que ele é seduzido para o lado sombrio da força pelo Mestre Snoke, que é o Mestre Sith, que é interpretado pelo Andy Serkis em um trabalho todo de CGI, e ele aparece como um cara gigante, assim, um gigante num trono, e a gente fica meio assim, caraca, será que o vilão da vez, o maioral assim, vai ser um cara gigante? Que louco, mas depois apaga, assim, você vê que é um holograma. E aí você para pra pensar, será que é o contrário? Será que na verdade ele é do tamanho do Mestre Yoda? E essa jogada que eles estão querendo fazer com a gente imaginar que o cara é gigante, mas na verdade ele é pequeno, porque tamanho não importa, como diria o Mestre Yoda. Será que nós vamos ter o Mestre Yoda do mal? Será que nós vamos ter um Mestre Yoda maligno? Isso seria bem legal. Porque o J.J. Abrams, cara, ele gosta do Mágico de Oz, ele faz várias citações do Mágico de Oz no Lost, por exemplo. Então é bem possível que o Snoke seja o mágico por trás da cortina, que ele na verdade tem uma aparência grandiosa, mas na verdade ele é um cara frágil, aparentemente frágil, né? Mas na verdade detentor de uma grande força. E por falar em J.J. Abrams, aquilo que a gente estava esperando, cara, uma grande homenagem à saga, muito respeitoso com vários elementos de Star Wars, o uso, por exemplo, de efeitos práticos visuais, não usar só CGI para tudo, trazer algumas coisas, cenários físicos, isso foi muito legal. E o J.J. Abrams tem essa mania dele, a gente não sabe se ele faz mistério ou se ele realmente se omite das coisas que ele está apresentando. Então ele deixa muita ponta solta, esse é o estilo dele, não explicar muita coisa, deixar para você a explicação. Então tem várias coisas nesse filme que você não está explicado, tipo o que aconteceu, o que é a Primeira Ordem, onde saiu isso aí, ninguém sabe direito o que aconteceu. E isso é bem interessante, é bem do estilo dele. E deixa pra você, deixa pros fãs ficarem malucos, criando um monte de especulações, um monte de ideias do que aconteceu, do que vai acontecer. Isso é bem J.J. Abrams. J.J. Abrams é o contrário do Nolan, sabe? O Nolan deixa tudo explicadinho, deixa os caras com diálogos enormes, explicando tintim por tintim tudo que aconteceu. O J.J. Abrams não, ele coloca tudo em aberto. J.J. Abrams é o Nolan reverso. Finalmente temos a cena mais chocante desse filme, que é... Eles conseguiram. Eles fizeram. Han Solo morre. Você nunca ia imaginar que Han Solo morre. É como se seu amigo de 30 anos morresse na sua frente, cara. Não é igual o Obi-Wan Kenobi morrer no episódio 4, que você conhecia ele, sei lá, 20 minutos, morre aí. Não é igual o Qui-Gon Jinn, esse maconheiro aí que só fala de midi-chlorian, deixa o cara embora.
é diferente, cara. Mexeu com o Han Solo, são 30 anos de amizade que a gente tinha, o cara morre. Você vê pela a reação do Chewie, coitado, do cachorro sem dono, sabe? O cachorro que perdeu o dono. O Chewie vai ficar indo todo dia no túmulo do Han Solo lá, ficar deitado o dia inteiro lá, cara. Pô, que tristeza que deu aquilo. Mas é aquilo, né? Os heróis presenciam o velho, o ancião morrer. Assim como Obi-Wan viu o Qui-Gon Jinn morrer. Assim como Luke Skywalker viu o Obi-Wan morrer. Assim como Finn e Rey viram, e até o tio que estava lá também, viram Han Solo morrer nas mãos de Kylo Ren, estabelecendo aí o grande vilão. Ele fez realmente uma grande maldade nessa hora, inclusive para os fãs. Então se você tava assim, ai, cara, pô, esse cara nada a ver, esse cara não é vilão. De repente ele, filha da puta! Então ali Kylo Ren se estabelece como um grande babaca. E é engraçado porque como a história se repete, como enfrentar o seu pai, como destruir seu pai faz parte da progressão para ganhar mais poder em Star Wars. Luke Skywalker tinha que confrontar Vader para se transformar no verdadeiro Jedi. E Kylo Ren, para se transformar, para terminar seu treinamento, ele precisava confrontar e matar seu pai. Tanto é que o Snoke fala, ó, traga o Kylo Ren para mim que eu preciso terminar o treinamento dele. Por quê? Porque ele conseguiu passar no teste de enfrentar o próprio pai. Isso aí é uma coisa cíclica que a gente vê, que é muito legal. Tem tudo a ver com esse drama espacial que é Star Wars, essa ópera espacial, que é um drama de família, na verdade, com pano de fundo uma guerra civil intergaláctica. Outros personagens que a gente não vê muito deles, como a Capitã Phasma, né? Ela aparece assim, fala uma frase ou outra, mas essa aí que vai substituir o Boba Fett, esse é o novo Boba Fett. Se bem que você lembrar como é que o Boba Fett morreu, né? Fica, tá ok. Mas a gente acha que esses personagens que tiveram pouca projeção, até mesmo o Paul teve pouca projeção nesse filme, a gente acha que eles vão crescer mais e aparecer mais nos próximos filmes. Falando ainda da morte do Han Solo, era bem previsível, você conseguia deduzir que algo assim ia acontecer, porque o Harrison Ford já tem 70 e poucos anos, e ele anda de avião. Então é um cara perigoso para ser na produção, inclusive ele é muito caro. E como cereja do bolo, ele odeia o personagem Han Solo. Para o Harrison Ford, o Han Solo tinha que morrer em 82, ele queria que o Han Solo morresse lá no Retorno de Jedi. Então, era previsível que ele não ia ficar com esse papel 3 vezes seguidas, cara. Então, era o seguinte, cara, mata o Indiana Jones, mas não mata o Han Solo. Mas não teve jeito, Han Solo dançou e deixou seu espaço, sua cadeira aberta para outros personagens. Interessante que a Rey pega a poltrona dele, da Millennium Falcon, senta lá na Millennium Falcon do lado do Chewie e estabelece o novo núcleo da Millennium Falcon. É muito interessante que você fala assim, uma mulher no lugar do Han Solo. Se você lembrar, o Han Solo, ele era uma mulher nos primeiros conceitos de Star Wars. Engraçado como é que volta essa ideia, ela finalmente vira real no 7º filme da série. Temos que comentar também da luta final, primeiramente Kylo Ren contra o Finn. Quando o Finn pega o lightsaber, começa a lutar com Kylo Ren. Como eu disse antes, o Finn tem certo treinamento com uma espada, então ele fica lá, ele consegue segurar a onda, toma um cacete, mas ele consegue fazer algumas... A gente descobre a função disso aqui, né? Que na verdade é dar estocada no ombro. Ok. Interessante que Kylo Ren já está ferido, ele leva um tirambaço na coxa do Chewie, assim que ele mata o Han Solo, é interessante você perceber. Então, além dele não ter domínio da força completamente, ele não ter domínio das próprias emoções, isso é péssimo para um cara que usa a força. E ele não tem muito treinamento de lightsaber, porque ele não tem com quem lutar, né? Não tem mais Jedi, não tem mais ninguém com lightsaber na galáxia para ele treinar. Então depois que essa luta contra o Finn, que ele vence o Finn, dá um lightsaber nas costas dele, e ele vai recuperar, né, o sabre do Luke, finalmente, usar força, e de repente sai o sabre e passa direto e cai na mão de quem? Da Rey, cara. Aí começa mais uma batalha de lightsaber, então você já tem o Kylo Ren que já tinha tomado um tiro na coxa, já tinha feito uma batalha de lightsaber, vai para a sua segunda batalha, então ela é meio desajeitada. Isso é interessante, porque são 3 personagens que não têm um uso pleno da força. Então a gente tem uma coisa entre aquela luta estranha de Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi lá no episódio 4, e não é tão sofisticada, não é tão plástica, não é tão maravilhosa, maravilhosamente coreografada como é as lutas da trilogia seguinte, com episódios 1, 2 e 3. Ele é uma luta meio desajeitada, meio grossa, meio suja. Isso é bem legal e ficou bem interessante você assistir. Mas assim, Kylo Ren então ganha aquela cicatriz na cara, eles são separados por um terremoto e o Mestre Snoke manda buscar o Kylo e os heróis vão pro lado deles lá para se recuperar dos ferimentos. O Finn, inclusive, sobreviveu, né? Ele tá hospitalizado, mas ele vai voltar. Achei legal o relacionamento do Finn com a Rey também, porque a gente não tem uma tensão sexual entre os dois, a gente não acha que eles vão ficar próximos, a gente vê um carinho grande
entre os dois, uma coisa especial, assim, um elo entre os dois. Achei isso bem interessante, bem sutil. Acho que o Finn vai ser o cara da friendzone da vez. Acho que vai ser bem interessante isso aí. Não poderíamos terminar essa resenha sem falar do Lando. Eu falei, cadê o Lando, cara? No início ele podia aparecer, no lugar daquele personagem que ninguém conhecia, daquele velhote lá, ancião lá de Jakku, poderia ser o Lando entregando o paradeiro do Luke para o Paul. Eu falei, por que não? O Lando, o cara já tem, o Billy Dee Williams já tem quase 80 anos, coitado. Até que ele não aguenta correr. Mas, pô, dá pra ele fazer aquele papel pequeno. Mas quando eles matam o ancião, eu falo assim, cara, acho melhor não ser o Lando, não. Ah, se bem que eles não vão matar ninguém importante da saga, não é possível, eles não vão ter essa coragem. Isso é o que eu pensava lá no início. Mas Lando não apareceu, a gente continua na expectativa de ele aparecer, eu tenho uma boa ideia pra vocês. A Disney, ouça minha ideia. Lando vai descobrir que mataram Han Solo. Mataram meu melhor amigo. E agora é pessoal. Lando Calrissian e garotas no espaço buscando vingança contra aquele que matou meu parceiro. Porra! Se o Charles Bronson fez isso até os 110 anos de idade, o Billy Dee consegue com 80 anos. Então fica a dica aí, ó. A vingança de Lando. Lando, desejo de matar. Leva minha ideia. Leva minha ideia. Leva minha ideia, Disney. É sua. Leva. Pode pegar. Pode pegar. Só faça. Só faça. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com spoilers sobre Star Wars Episódio 7, Despertar da Força. Eu espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme. Comenta as teorias. O que eu deixei de falar que você percebeu e você quer comentar aqui. Vamos conversar. Eu vou estar aqui embaixo também comentando. Então vamos conversar. O vídeo não acaba nessa telinha. Ele acaba, na verdade, aqui embaixo na seção de comentários. Não esquece de dar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal. Também se inscrever se você chegou agora. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos lá pelo Facebook, pelo Twitter e tal, para deixar esse vídeo em todo lugar na internet, para as pessoas poderem curtir também um bate-papo sobre Star Wars, Episódio 7, o Despertar da Força. E a gente vai ficando por aqui, até uma próxima oportunidade com um assunto quente da cultura pop aqui no Mais Uma Coisa. Até lá, tchau, que a força esteja com vocês.